Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek e a gente está seguindo por aqui com a série sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse já é o terceiro vídeo da série e nesse vídeo a gente vai falar sobre as etapas da Grande Guerra. Mas nos vídeos anteriores eu comentei a respeito do armistício de Natal, um armistício informal que marcou ali o início da Guerra de Trincheiras, que você pode localizar aqui nesse card, bem como eu também vou deixar na descrição do vídeo para depois vocês poderem consultar esses vídeos anteriores. E no vídeo seguinte, a esse primeiro, a gente falou sobre o cenário que estabeleceu a política de alianças para a guerra, ou seja, como se montaram os dois grandes lados que se enfrentaram na Grande Guerra, na Guerra Mundial, que nós comumente chamamos de Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Aliás, é até interessante a gente começar esse vídeo distinguindo esses dois grupos de países. A Tríplice Entente ela é montada principalmente por três grandes países, que são a França e a Rússia logo no começo do confronto e depois a entrada da Inglaterra nessa aliança, nesse grupo de países que configura a aliança para enfrentar os inimigos. E a Tríplice Aliança é montada a princípio por Alemanha e Império Austro-Húngaro, depois aderida pela Itália e pelo Império Turco-Otomano. E aí geralmente vocês vão encontrar, seja em livros, seja em sites da internet, a Tríplice Aliança sendo composta por Alemanha e Império Austro-Húngaro sempre, mas por vezes se coloca o Império Turco-Otomano ou a Itália participando desse conjunto de três países principais. A Itália é um caso à parte nessa guerra, porque ela começa a guerra ao lado dos alemães e dos austríacos, mas justamente por ambicionar territórios que eram ocupados pela Áustria e pela Turquia, os italianos mudam de lado na virada do ano de 1914 para o ano de 1915, passando a enfrentar os alemães e os austríacos na guerra ao lado dos franceses, dos ingleses e também dos russos. Então esses são os dois lados da guerra, para que a gente possa começar a pensar as etapas em que essa guerra se desenvolveu. A gente costuma dividir também em três etapas, para ficar didático, tá? É até interessante marcarmos isso. Quando a gente estuda os acontecimentos históricos, as pessoas que estavam vivenciando aquelas experiências não estavam naturalmente imaginando da maneira como nós estudamos. Nós estamos estudando a posteriori. Então a gente volta ao passado e tenta organizar para ficar mais fácil que vocês entendam. Mas os soldados alemães não fizeram ali uma virada de chip pensando agora saímos da guerra de movimento, entramos na guerra de trincheiras. Não funciona assim. Mas a gente divide assim para ficar mais fácil que vocês orientem seus estudos. Então a gente organiza primeiro momento da guerra, guerra de movimento. Segundo, guerra de trincheiras. E terceiro momento seria a definição da guerra, com a entrada dos Estados Unidos da América no confronto. E quais são as características desses três momentos da guerra? A guerra de movimento acontece bem nos primeiros 3 meses de conflito, que é quando o Império Alemão inicia a sua marcha, dividindo as suas forças em fronte ocidental e fronte oriental da guerra, invadindo o fronte ocidental através da Bélgica e chegando aos arredores de Paris, e chegando ao fronte oriental na fronteira com a Rússia, combatendo a Rússia ali no que seria a Prússia Oriental e também no território que pertenceria à Rússia, que hoje nós conhecemos como Polônia. Lá no fronte oriental, os alemães serão apoiados pelo Império Austro-Húngaro e também pelo Império Turco-Otomano. No fronte ocidental, os alemães seriam apoiados pelo Império Austro-Húngaro e pelos italianos. Quando a Itália muda de lado, eles perdem, portanto, esses aliados. Com a guerra se intensificando e com a chegada das tropas inglesas ao lado dos franceses e russos no fronte ocidental, o que nós temos é a virada da guerra. Por quê? Porque muda o cenário. As tropas perdem o movimento e começam a formar as grandes trincheiras, que eram verdadeiras valas construídas pelos campos de batalha europeus, especialmente na França e na Bélgica, em que os soldados ficavam entrincheirados, ficavam escondidos nessas grandes valas para tentar evitar o contato militar, os ataques militares dos inimigos. Entre as trincheiras inimigas e as trincheiras rivais, as trincheiras francesas, por exemplo, e as trincheiras alemãs, ficava uma parte. Essa parte seria entendida como a área de perigo, a zona conhecida como terra de ninguém. E é justamente nessa área que os principais enfrentamentos da tentativa de você tomar as trincheiras inimigas aconteciam. E é justamente também nesse momento da guerra, guerra de trincheiras, que nós temos os piores traumas envolvidos nessa guerra. Isso por quê?
por causa das péssimas condições de existência dentro das trincheiras. Nós tínhamos milhares de soldados sendo enviados pelos dois blocos de países todos os dias para aquelas áreas em que eles ficavam entrincheirados esperando a chuva de aço, como era chamada, ou seja, os ataques aéreos. E aí entra um elemento fundamental para a gente estudar a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que é o desenvolvimento tecnológico sendo convertido para esforços de guerra. A gente pensa a Primeira Guerra Mundial como a primeira guerra da experiência que nós conhecemos como guerra total, em que os países envolvidos eles dinamizam todos os seus esforços econômicos, políticos, sociais para a guerra, para conseguirem vencer aquela batalha. Aliás, as guerras tradicionais até o século XIX raramente afetavam a população civil, porque elas eram combinadas para grandes descampados, aonde as tropas se enfrentavam e os militares eram quem morria. Só que durante a Primeira Grande Guerra, por conta desse esforço dos países em investir o máximo da tecnologia voltado para os esforços militares, nós temos a primeira oportunidade em que a quantidade de pessoas que morrem na guerra, ela chega a ser proporcional dos militares que morreram e de civis que acabaram morrendo. E que tecnologias novas são essas que são usadas para a guerra mundial? Por exemplo, os blindados. É a primeira ocasião em que tanques de guerra são mobilizados para um esforço na batalha contra o inimigo. Os blindados naquela ocasião ainda eram muito pouco desenvolvidos, então a eficiência deles em campo de batalha ficou até colocada sobre dúvida, em contestação. Mas já é um elemento novo, já é uma força diferente das forças que até então eram experimentadas em guerras anteriores. Podemos comentar também aqui as forças aéreas, os ataques aéreos. A tecnologia aeronáutica vinha se desenvolvendo no início do século XX, no ano de 1914, os primeiros aviões começaram a ser usados para poder observar as tropas em batalha, as tropas em campo e colher informações. E durante os anos 1915 a 1918 também foram usados para poder despejar bombas no campo de batalha, atacar os exércitos inimigos. Os alemães usavam dos dirigíveis também com esse objetivo, chamados na Alemanha de Zeppelins. Os Zeppelins alemães pairavam as trincheiras inimigas e bombardeavam, muitas vezes acertando as trincheiras, outras tantas acertando cidades, vilas, onde as pessoas comuns viviam. Tem um registro de uma igreja que foi afetada dentro da cidade de Paris por um ataque alemão que levou à morte quase 100 civis, que estavam naquela época fazendo uma celebração religiosa. Então esse tipo de cenário que não era comum nas guerras anteriores passa a ser verificado nas guerras contemporâneas, nas guerras do tipo guerra total. Não é assim que a gente pensa quando a gente analisa, por exemplo, os conflitos militares que acontecem hoje no mundo, na geopolítica contemporânea? A maior parte das pessoas que nós percebemos nas imagens que se propagandeiam pela mídia internacional, que são prejudicadas pelos esforços de guerra, não são em si militares. São ataques a prédios civis, são ataques à população civil. Isso que é uma marca da guerra contemporânea, um desastre, uma tragédia humanitária, começa a ser percebido e verificado a partir da Primeira Guerra Mundial. A tecnologia química também vai ser deslocada para esforços de guerra através da criação de armas químicas, onde agentes químicos eram manipulados de modo a serem atacados, usados como ataque nas trincheiras. Inclusive, imagens como essas que eu estou apresentando aqui, elas são muito marcantes e relacionadas à Primeira Guerra, em que você precisava usar máscaras para poder se proteger desses agentes químicos que eram usados pelos países inimigos. O primeiro país a usar essa tecnologia de armas químicas nos esforços de guerra foi a Alemanha, mas rapidamente essa tecnologia foi reproduzida pelos países da Tríplice Entente, também usaram-na contra os alemães. Uma última observação para falarmos sobre a guerra de trincheiras e as tecnologias que começaram a ser desenvolvidas foi o desenvolvimento dos submarinos alemães, que foram fundamentais para a virada da guerra de trincheiras para a definição do confronto. Porque a partir desses submarinos, os alemães começaram a violar uma série de acordos e tratados internacionais em que nós não devemos atacar embarcações que são de países neutros ou de países não envolvidos na guerra. E os alemães começam a atacar embarcações de países neutros, afundando, por exemplo, navios dos Estados Unidos e navios brasileiros. O Brasil entra na Primeira Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos,
mesmo que mais para oferecer um suporte humanitário do que de fato um apoio militar, dado que a nossa tecnologia militar era muito atrasada, nossas tropas não eram tão bem numerosas e equipadas para poder fazer alguma diferença de fato no campo de batalha naquela altura. Diferente da Segunda Guerra, que a nossa participação foi considerável, foi importante, mas podemos fazer um vídeo sobre o Brasil na Segunda Guerra mais para frente aqui no canal. Lá na Primeira Guerra, o Brasil entra aquele confronto ao lado dos americanos, justamente por causa dos ataques de submarinos alemães a embarcações civis, embarcações de países que eram neutros nos esforços de guerra. Muito bom. Antes da gente ir para a definição do confronto, deixa eu perguntar, vocês estão gostando desse vídeo? Estão gostando dessa série? Cara, não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, para que a gente saiba que tipo de conteúdo vocês se animam em assistir aqui no canal, que é um canal que se propõe um canal de aulas de história, mas com toda essa pegada da abordagem interdisciplinar, de conversar a respeito da história do audiovisual, da história dos esportes. Então, comentem aqui se vocês estão gostando de séries que tratem de conteúdos específicos como essa, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Ainda dentro da etapa da Guerra de Trincheiras, é importante marcarmos que as trincheiras se estabeleceram no fronte ocidental da guerra. O fronte oriental, que envolvia o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Czarista Russo, não se entrincheirou. A guerra manteve-se em movimento. Mas como a maior parte dos esforços e dos investimentos alemães estavam no fronte ocidental, e também o fato do czar Nicolau II ter enviado muito da sua população para enfrentar os alemães na guerra, acaba que a guerra no Oriente ela não tem muito andamento, ela não consegue prosseguir com muito sucesso, nem de uma parte nem da outra. Ainda que os russos tenham sofrido muito mais baixas do que os alemães naquele momento, dado que o Império Czarista Russo não tinha um poder capitalista tão desenvolvido na época, carecia, por exemplo, de munição, de armas. A gente traz aqui algumas proporções para vocês entenderem a diferença do nível entre o armamento e a ocupação militar dos alemães e austríacos em relação aos russos. Nós calculamos que haviam cerca de 10 soldados russos para cada um soldado alemão austríaco. No entanto, desses 10 soldados russos, haviam apenas 2 armas de guerra, 2 armas para que pudessem ser usadas. Então a gente calcula que havia uma arma de fogo para cada 5 soldados russos. Mesmo assim, teve que fazer bastante economia de munição, porque a indústria russa era uma indústria muito atrasada em comparação à indústria alemã. Isso fez com que os russos fossem vítimas de muita violência no fronte oriental, fossem muitas baixas militares e civis russas, o que acaba catalisando as insatisfações da população que culminam ali nas revoluções russas de 1917, que também pode ser um baita assunto aqui para o canal, falar sobre a Revolução Menchevique, a Revolução Bolchevique, as diferenças, o pano de fundo, pode ser até uma nova série a lançarmos aqui futuramente. E a definição do confronto, como aconteceu? Aconteceu no momento em que os Estados Unidos decidem entrar à guerra, deixam de lado a sua posição de neutralidade. É interessante comentarmos sobre isso, porque os Estados Unidos estavam satisfeitos com essa posição de neutralidade. Um sinal dessa satisfação americana foi a reeleição do presidente Woodrow Wilson, que se reelege justamente no meio da Primeira Guerra Mundial. E a reeleição dele foi baseada em slogans como America First, ou seja, primeiro os interesses dos Estados Unidos. Aliás, esse slogan ficou muito conhecido porque ele foi ressignificado durante as campanhas presidenciais do presidente Donald Trump. Aquela que ele foi eleito e agora a que ele acabou não conseguindo a reeleição. Mas na ocasião, o Wilson queria dizer com a America First a ideia de, apesar de sermos aliados da Inglaterra, da França e termos uma relação mais próxima com esses países, não nos interessamos em entrar na guerra porque não é uma guerra americana, é uma guerra europeia, então America First, não vamos entrar na guerra. E um outro slogan de reeleição da campanha presidencialista do Wilson foi o seguinte, vote em Wilson, o presidente que manteve os Estados Unidos fora da Grande Guerra. Então reparem que não era interesse americano entrar na Guerra Mundial. Os Estados Unidos defendiam uma saída diplomática, acordos de paz, e também estavam muito interessados em continuar ganhando muito dinheiro com a guerra, como aconteceu até então.
já que os países envolvidos na guerra estavam investindo todos os seus recursos na indústria militar, os americanos passaram a abastecer a Europa de mantimentos, de alimentos, também de armas, de dinheiro emprestado, o que fez com que ao final da guerra, eu vou falar melhor isso no último vídeo dessa série, os Estados Unidos mudassem de patamar nas relações internacionais, configurando-se agora um país central dentro do capitalismo internacional, o que até a Primeira Guerra Mundial não era o caso. Bom, e aí com a entrada dos Estados Unidos na guerra, depois justamente dos navios americanos terem sido afundados por submarinos alemães, nós temos o apoio vindo da América às tropas inglesas, francesas, belgas, italianas que estavam ali enfrentando os alemães, os austríacos e o Império Turco Otomano, que eram chamadas de potências centrais europeias. E por conta desse novo esforço, desse novo fôlego, desse novo oxigênio que os estadunidenses ofereceram aos países da Tríplice Entente, várias vitórias são seguidas a partir da entrada dos americanos, que aconteceu no dia 6 de abril de 1917, e finalmente em 1918, depois de tantas baixas alemãs, o Império Alemão, através da pressão do seu parlamento, através da pressão dos partidos de centro-esquerda, aceita reivindicar ali uma rendição, aceita se render em relação aos países inimigos e declara-se como derrotado. A partir daí nós temos todos os tratados que se seguem. Vamos falar melhor sobre os tratados do pós-guerra e as consequências da Guerra Mundial para o século XX no último vídeo dessa série. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se você acompanhou até o final, comenta aqui, ó, fiquei até o final, gostei do vídeo, obrigado, Tarek, que são o tipo de comentários que nós gostamos muito de receber para que nos animemos a continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Até o último vídeo dessa série, pessoal. Um beijo grande. Tchau, tchau.